Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, né? Para a gente iniciar a nossa manhã de hoje, nós vamos fazer uma pequena leitura aqui do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. É o capítulo 9. Homens de fé. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o súbito valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que as suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. André? Bom dia a todos. Para entrarmos em comunhão com a espiritualidade maior aqui presente, vamos fechar nossos olhos. Hoje, simbolicamente, lembramos a volta do nosso Mestre Maior em espírito. Um momento inesquecível, onde, com este acontecimento, nós temos a certeza que a vida continua. Por isso, rogamos aos amigos espirituais aqui presentes, que já passaram por este planeta, que já venceram o materialismo, que possam, neste momento, nos ajudar nos trabalhos desta manhã. Que possamos todos nós aqui presentes compreendermos o Evangelho de redenção enviado por nosso Senhor Jesus Cristo, que temos como ajuda as explicações da doutrina espírita cristã, que é o Consolador prometido por Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, tema dessa manhã, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe. Nós vamos estudar, vamos aprender com a beleza da doutrina espírita o que é parentesco corporal e parentesco espiritual. Aparentemente, parece um tema já comum para nós, pois nós sabemos, já com as explicações da doutrina espírita, que este mandamento é um mandamento, foi muito bem enviado para nós, não com o sentido de amar o nosso pai e a nossa mãe,
e sim honrar, que quer dizer respeitar, que quer dizer compreender. E já analisando a beleza da doutrina espírita, nós sabemos que nós, que vivemos em um mundo de provas e expiações, seria muito difícil nós amarmos os nossos pais. Seria muito difícil, porque nós temos dificuldade ainda de compreender o que é amor. Por isso nós vamos entender nesta manhã por que honrar. E eu já quero adiantar que a fala será com muito carinho. Minha fala será com muito carinho. Não pegue de uma forma literal, porque nós vamos entrar num tema às vezes que pode doer um pouquinho os nossos corações. Porque nós sabemos que pai e mãe é a base da família. É tudo na vida. Nós sabemos que sem a família, a evolução estaria perdida. Porém, nós vamos entender, e muitos de nós aqui passamos por isso, ou sabemos de algumas situações, que pais ou papai e mamãe não foram tão presentes nas vidas dos filhos. Nós sabemos que muitas vezes nós pais erramos na criação dos nossos filhos. E é aí que vai entrar a beleza da doutrina espírita, porque nós vamos compreender por que a importância de nós entendermos a diferença de família corporal e família espiritual. O que é a família consanguínea e o que é a verdadeira família. E já adiantando, e eu espero lembrar de repetir pelo menos umas 3 vezes hoje, que independente da forma que os nossos pais agiram conosco, não importando se eles acertaram bastante ou se eles erraram muito, é o nosso dever honrar o nosso pai e a nossa mãe. A fala aqui é para libertar aquele que tem alguma mágoa de pai e de mãe, porque é com a compreensão que nós vamos entender isso. E aí entra a beleza da doutrina espírita. No item 3 do Evangelho, fala de um tema que nós poderíamos dizer assim, de libertação. Libertação. Mas eu vou começar pelo item 8. O item 8 diz assim: o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Olha como é falado aqui, olha como Kardec traz essa explicação para nós. Os laços consanguíneos não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Então, o sangue não quer dizer que ele é o ponto que une os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, pois o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do filho, ele só faz fornecer-lhe o envoltório corporal, mas deve ajudar no seu progresso intelectual e moral. Então, essa primeira explicação já é para aquele de nós que, durante essa jornada, tivemos algumas decepções com os nossos pais. Eu queria abrir um parêntese, porque se eu fosse falar da criação que eu tive, se eu fosse falar da criação que eu tenho, porque meus pais, embora estão com 80 anos, estão vivos, eu seria muito cruel em citar só a minha educação que eu tive, porque eu não poderia ter tido pais melhores. Minha mãe me apresentou o Evangelho, minha mãe foi exemplo de vida, de respeito dentro de casa. Ela conseguiu encaminhar o meu pai, trazer o meu pai para o Evangelho, ela conseguiu me encaminhar para o Evangelho e meu irmão para o Evangelho. E já o meu pai, exemplo de trabalhador, exemplo de pessoa correta, eu ouvi durante toda a vida que meus avós estavam vivos, cuidando dos meus avós, dos pais deles. A minha mãe cuidou da mãe dela e do pai dela. Então, se eu fosse falar o que eu vivi, eu poderia ser muito cruel com aqueles que não tiveram pais desta forma. Por isso eu queria
pontuar isso. E lembrando, é para nós nos libertarmos, porque entra a beleza da doutrina espírita. E nós temos no Livro dos Espíritos duas questões que são essenciais. A questão 209 e a questão 891. Já para podermos começar com as nossas reflexões. Olha a questão 209 do Livro dos Espíritos, olha o que ela diz. Por que pais bons e virtuosos dão nascimento a filhos de natureza perversa? Vou ler de novo. Por que pais bons e virtuosos dão nascimentos a filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, um bom espírito para animar seu filho? Então aqui a perspectiva é pais bons, pais que deram tudo por seus filhos, que abriram mão da vida deles, que os procuraram ajudá-los o tempo inteiro. E os filhos não correspondiam. Olha a resposta. Um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor. E frequentemente Deus lhes concede. Consegue entender? Porque muitas das vezes pais têm filhos complicados, filhos difíceis. Porque aqui eu queria tirar um misticismo que existe na doutrina espírita. Toda vez, o espírita gosta muito de carimbar situações. Muitas das vezes, quando a gente está conversando com alguns pais e eles têm filhos complicados, pessoas desavisadas falam assim, não, seu filho é assim porque na outra vida você fez mal a este espírito, na outra vida você foi um mau filho ou foi um mau pai e agora está passando por isso. Olha o que o Livro dos Espíritos está falando. Não é sempre assim. Um espírito que já era atrasado por natureza pediu pais bons. E lá no mundo espiritual é feita essa pergunta. Chega para o William com a Flaviana e fala assim, William, vocês vão encarnar, vocês vão ter um casamento. Tem um espírito aqui que está com muito problema de arrumar um pai para poder recebê-lo. Ele não tem afinidade neste planeta, ele não tem ligação. Você aceitaria? E ele pode escolher sim ou não. E se escolhe, aí ele vai ter um filho problemático, que vai dar problemas. Mas consegue entender que não é olho por olho, dente por dente? Que muitas das vezes as pessoas acham na doutrina espírita que não quer dizer que pode sim. Aquele espírito pode ser que em vidas passadas teve problemas com este pai e com esta mãe. E o que é relevante aqui? O que importa? Se teve laço ou não? Nós não aprendemos com o nosso mestre maior que nós devemos amar ao próximo como a si mesmo? É amando que seremos amados? Não é assim? Então, por isso que na questão 392 do Livro dos Espíritos fala que nós temos a necessidade do esquecimento do passado. Por isso. Porque senão a gente vai ficar buscando fórmulas para poder ajudar. Não, eu vou ajudar porque eu fui mal. Não, esse aqui eu não preciso ajudar. Não, na outra vida ele me prejudicou, agora eu posso abandonar. Olha a clareza da doutrina espírita. Agora, a questão 891, para os filhos em relação aos pais. Olha o que diz o Livro dos Espíritos, na questão 891. Uma vez que o amor maternal está na natureza, né? É natural o amor de mãe, né, gente? Porque há mães que odeiam os filhos, e isso desde o seu nascimento, e nós sabemos que em um mundo de provas e expiações, ainda, infelizmente, isso é normal. Nós temos mães que odeiam seus filhos, nós temos pais que odeiam seus filhos. E olha a resposta dos Espíritos. Algumas vezes é uma prova escolhida pelo Espírito do Filho. Já queria comentar aqui. Então, muitas das vezes, se eu sou filho, eu tenho um pai e uma mãe que foram difíceis, que foram ausentes, ou que abandonaram, ou que um pai cometeu um adultério e fugiu de casa, ou que uma mãe foi trabalhar na vida, vendendo o seu corpo, seja o que for. Gente,
muitas das vezes foi pedido do Espírito para nascer naquela família. Consegue entender? E nós vamos ver o porquê. Então, se eu tenho pais que não foram legais, se eu tenho pais que não usaram com o compromisso de pais, nós sabemos que pode ter sido por um pedido nosso. E continua. Ou uma expiação, se ele mesmo foi, aí pode ser também. Se esse espírito, eu sou um filho, os meus pais são difíceis. Por que meus pais são difíceis? Pode ser também, porque ele mesmo foi mau pai, ou mau mãe, ou mau filho, numa outra existência. Em todos os casos, aí é para as mães refletirem, e pais também. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um mau espírito, que trata de entravar a existência do filho, a fim de que ele sucumba sobre as provas que aceitou. Mas esta violação das leis da natureza não ficará impune. O pai e a mãe vão responder no momento certo, na hora certa. Agora, em relação ao filho que pediu essa situação, ou que está passando por essa situação, olha o que fala. O espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. Consegue raciocinar com essa clareza do livro dos Espíritos, que nós não temos condições de saber o porquê passamos por situações difíceis? E também não importa. Mas por que não importa? Porque o importante é a gente aprender a amar. Então, o que ajuda muito isso para quem neste momento está refletindo? Há muitos amigos desencarnados aqui que ainda têm mágoa dos pais. As nossas irmãzinhas que por um momento de desequilíbrio, de falta de conhecimento, cometeram um aborto. Essas explicações ajudam a gente a compreender as situações e com isso tirar essa mágoa. Porque só assim nós vamos caminhar. Então, se eu tinha aquele pensamento de culpar meus pais pelas minhas dificuldades, ora, com uma explicação dessa aqui, já está na hora da gente poder parar. Porque eu posso ter pedido para ter pais difíceis, para trabalhar resignação, paciência, humildade, desapego. Tem uma história que vai encaixar muito bem aqui, porque a gente acha que uma casa com facilidades materiais e pais presentes é tudo para o filho evoluir, que claro que ajuda. Em 1970, tinha uma menina, 19, 20 anos é uma menina, uma adolescente. Ela morava no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha. E a sua família passando fome, ela conseguiu um emprego em Belo Horizonte. Ela era analfabeta e ela conseguiu um emprego em Belo Horizonte. E foi trabalhar como empregada doméstica numa casa de um bancário que tinha 3 filhos. 3 filhos. E principalmente nessa época, bancário, né, tinha uma situação muito privilegiada e ela foi lá trabalhar. Só que com o desejo de aprender a ler, de estudar, o sonho dela era fazer psicologia. Só que durante o seu trabalho, ela se encantou e vice-versa com o filho mais novo dessa família. Ele tinha 18 anos e ela 19 para 20 anos. E ela engravidou. Então imagina, em 1970, uma gravidez numa casa com o preconceito de os patrões terem engravidado, o filho do patrão ter engravidado uma doméstica, que é um trabalho maravilhoso, né, gente? Ter engravidado. A família era uma família dentro das possibilidades, uma família muito boa. E continuaram com ela, só que elas pegaram o rapaz e sumiram com o rapaz. Sumiram com o rapaz, ela nunca mais teve notícia. Só que no decorrer dos meses, a barriguinha dela foi crescendo, a situação foi ficando ruim, eles voltaram com ela para o Vale do Jequitinhonha. E lá ela ficou de casa em casa até nascer essa criança, ela não tirou essa criança.
dentro das possibilidades, essa criança foi educada, cresceu. Alguém conhece essa história? Alguns aqui conhecem. Sabe quem que é essa criança? Essa criança é conhecida no nosso meio. E ela nos ajuda com palestras. E ela participa do nosso meio. Essa criança hoje se chama Haroldo Dutra Dias. O nosso Haroldo Dutra Dias. Então, olha uma criança que não teve pai, uma mãe com todas as dificuldades, e olha aonde que esta criança chegou. Isso é para servir de exemplo, porque é muito fácil, nas dificuldades da vida, eu ficar culpando os meus pais pelos meus erros, pelas minhas dificuldades. E volto a repetir, sem julgamento de quem sente mágoa, ou de quem em relação aos pais, ou dos pais em relação aos filhos. Volto a repetir, a fala aqui é só para uma reflexão. Porque qual que é o objetivo da doutrina espírita? Não é a nossa evolução? O objetivo da doutrina espírita não é a gente conseguir uma felicidade relativa que a gente pode encontrar neste planeta? Então, se eu começar a olhar para os meus pais ou para os meus filhos com este olhar, com este conhecimento, a nossa caminhada vai ficar mais tranquila. Mas vai ficar muito mais tranquila. E vou voltar para a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, do item 8, parentesco corporal e espiritual. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, principalmente entre parentes próximos, muito frequentemente, quer dizer, não é sempre, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores, que se traduzem em sua afeição durante a vida terrena. Claro que sim. Quantas famílias que dentro do possível de um mundo de provas e expiações, os pais vivem relativamente bem, combinam com os filhos, têm boas relações. Gente, mas isso é óbvio. Eu sou prova viva disso. Por isso que eu quis falar com muito carinho, porque se eu fosse contar o que eu vejo, eu seria muito cruel com muitas pessoas. E essa pessoa ia se sentir a pior pessoa do mundo, por quê? Não porque eu não tive pai e mãe presente, ou porque meu pai morreu cedo, ou porque meu pai... Gente, quantos casos de pais alcoólatras? Quantos casos? Há muito tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa, e é um empresário, ele não é dessa cidade, e materialmente ele venceu muito na vida, e ele tinha muitos problemas que todo relacionamento dele, por mais que ele não queria, ele quase agredia a companheira. Ele começava sempre a gritar e tinha muito hábito de pegar com força em seus braços. Ele nunca chegou a deferir um soco, algo assim, mas só tratava assim, e ele mesmo falava que isso o matava, que por mais que ele trabalhava, chegava um ponto que ele não conseguia. E fomos começar a fazer análise sobre a vida dele. Resumidamente, ele contou que dos 5 anos aos 13 anos, ele presenciava a mãe dele embriagada dentro da casa dele e, para poder conseguir dinheiro, ela levava homens para dentro de casa, se embriagava, vendia o corpo e com isso ela ganhava o dinheiro dela. E ele presenciou isso desde os 5 anos de idade. Como que eu vou chegar para uma pessoa dessa para ele e ficar falando assim para ele? Pai e mãe é maravilhoso, nós temos que honrá-la. Pai é tudo na vida, consegue entender? Claro que nós temos que honrá-lo, mas eu não posso falar dessa forma endeusando, porque eu seria cruel com ele, porque ele não teve pai nem teve presente. E a mãe foi isso que ele presenciou. E ele relatava que muitas vezes viam os homens batendo em sua mãe. Por isso a ligação de ele não conseguir, no relacionamento com as mulheres, não gritar e não tratá-las erradamente. Isso aqui, gente, é uma síntese muito grande. A história, ela é longa. Isso era para poder ver, porque eu pedi no início da palestra, né? Já para a gente não pegar da forma literal, mas eu tenho certeza que pessoas aqui presentes e pessoas que estão ouvindo passaram por situações semelhantes em convivência com os pais. E por que eu sei? Porque nós estamos em um mundo de provas e expiações, gente, onde o mal predomina. A gente vive em guerra, em todas as situações. Na política é guerra, no futebol é guerra, no lazer é guerra, no trânsito é guerra, entre os países guerra. Então, ainda isso faz parte.
Porém, se eu praticar este conhecimento, se eu cortar este vínculo, se eu modificar este atavismo, isso que nós temos em nós, de heranças, da hereditariedade, dos bisavós para os avós, dos avós para os pais e para nós, se a gente cortar essa corrente, aí sim vamos começar vida nova. Ao invés de nós culparmos nossos pais ou os nossos avós, vamos fazer diferente com os nossos filhos ou os nossos sobrinhos e mudar o olhar para com os nossos pais. Agora, a beleza da doutrina espírita, quando explica o capítulo 12, amai os vossos inimigos, é para a gente entender uma situação dessa. Numa situação dessa, um pai e uma mãe que não foi ausente, que cometeram os seus equívocos, é considerado na nossa interpretação um inimigo. Mas Jesus não falou para amarmos os nossos inimigos? Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque o mesmo Deus que faz nascer o sol para os justos e os injustos é o mesmo Deus. Os publicanos não amam os seus pais, as pessoas próximas a eles? Então, por que nós não vamos tentar buscar esse entendimento? Então, a explicação da doutrina é, dependendo da situação, se meu pai eu não vejo há 20, 30 anos, se eu não quero contato, se ele me espancou, se o pai abusou do filho, que acontece muito, sexualmente, se o pai espancou o filho ou a mãe, gente, é claro que a gente não vai lá e ficar agarrado num pai e numa mãe dessa. Jesus não falou isso, por isso que Jesus falou para amar. Orai por eles. Orai. A psicologia trabalha isso muito, com muita propriedade, por isso que tem que ser um trabalho a médio prazo, que em algumas situações é necessário os filhos afastarem dos pais. Agora, afastar, gente, não quer dizer abandonar. Afastar não quer dizer que odeia. Porque senão o filho vai ficar sendo massacrado o tempo inteiro. O filho vai ser sendo explorado, às vezes financeiramente, o tempo inteiro por pais irresponsáveis. Porém, o filho entendendo isso, ele vai seguir sua vida, mas vai ter um momento certo que ele vai poder fazer alguma coisa pelos seus pais. Ele já pode fazer orando, porém, por que não no final da vida cuidar deles? Dentro do possível, ajudando como cuidador, o visitando quando ele estiver acamado. É essa explicação que a doutrina espírita traz para nós e nos ajuda a perdoar as situações da vida. Porque se nós não entendermos isso, olha só, a gente estuda as bem-aventuranças, que é essencial para a nossa evolução. Então, bem-aventurados os pobres de espíritos, que são os humildes. Só com humildade eu vou saber no momento certo procurar um pai desse, uma mãe dessa, que foi muito difícil, ou um pai e uma mãe buscar um filho ingrato e no momento oportuno cuidar dele. É só com pureza de coração, com simplicidade, a gente vai fazer isso. Porque, capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Só se eu tiver mansuetude e ser uma pessoa muito pacífica, que eu vou conseguir amar um pai, ou uma mãe, ou um filho que me abandonou, que foi cruel, que não agiu conforme era para agir. E capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos. Se eu não tiver misericórdia para o meu pai, para a minha mãe, para os meus filhos, eu vou ter misericórdia com quem? E misericórdia é isso que eu expliquei. Não é eu ficar a vida inteira sendo maltratado, espezinhado e sofrendo. É saber a hora de afastar em corpo, mas estar presente em oração. E no momento oportuno, nós vamos aproximar. Eu tenho uma história familiar que eu não quero aprofundar, porque senão vai saber mais ou menos quem é da parte da minha família. Ele cometeu equívocos em relação a adultério a vida inteira. Cuidava da parte material e cometeu adultério a vida inteira. A mulher que cuidou dos filhos, praticamente, ele mais dava problema do que ajudava. Essa mulher, não abandonou os filhos, foram
alguns filhos, se eu falar o número também, eu sei que tem pessoas que estão assistindo aqui que pode ligar os fatos. E no momento dele, novo, ele ficou doente, e quem cuidou dele foi ela, a esposa. E ela, cuidando dele, e ele nos seus últimos dias, ele morreu muito novo, ele pediu perdão. Pediu perdão por tudo que fez, pelos seus erros, e ela o perdoou. Gente, imagina o que aguarda essa mulher que conseguiu não crucificar, né? No caso o marido, né? Não crucificar o que ele fez, cuidou dos filhos, perdoou, todos os filhos deram gente. E ele pediu perdão a ela. Consegue entender o que essa mulher conseguiu fazer? E é uma coisa que me encanta muito, que eu acho interessante, eu nunca vi nenhum desses filhos crucificar o seu pai, culpá-lo pelas dificuldades que eles passaram. E foram muitas. Nenhum filho. Então é esse entendimento que faz a gente caminhar. Porque nós não somos deste planeta, gente, lembram disso. Lembrem muito disso. Isso aqui é uma roupa, uma veste. Como diz o Chico, toda manhã, quando eu acordava, eu vestia o meu corpo físico para o trabalho. E não é trabalho material, não, é espiritual, tá, gente? Toda manhã. Porque daqui a pouquinho nós vamos libertar deste corpo que é essencial para a nossa evolução. E se nós entendermos uma situação dessa, se a gente conseguir conviver numa situação dessa, a gente não tem noção o que nos aguarda. E continua. Mas pode também acontecer de os espíritos serem totalmente estranhos uns aos outros, dividido por antipatias igualmente anteriores, que também se traduzem da mesma forma em seu antagonismo terrestre para lhe servir de prova. Então, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, talvez nunca eram conhecidos ou talvez tinham algum parente. Ponto. E continua. Os verdadeiros laços familiares não são, pois, os consanguíneos, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Viu o que o Evangelho está explicando para nós? Viu por que esse nosso trabalho de entendimento? A verdadeira família, gente, é a espiritual, não é consanguínea. Não é consanguínea. No Livro dos Espíritos, que não dá tempo de poder ler, fala simplesmente: os pais geram para o filho o corpo. Ponto final. A alma não tem nada a ver. Porém, os pais têm o dever, a obrigação de encaminhar os seus filhos para o bem. Há duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, as famílias pelos laços espirituais, fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos pelas diversas migrações da alma. Então, se na nossa família consanguínea nós temos afinidades, nós temos carinho, nós temos respeito, nós temos os mesmos valores, vamos depurar junto, vamos evoluir junto, vamos caminhar junto. Ótimo. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente dissolvem-se moralmente já na vida atual. Por isso que algumas famílias consanguíneas, mesmo aqui nessa existência, elas não têm muita ligação, não têm muito contato. Olha o que o Evangelho fala. Aqui mesmo já se dissolve. Porque uns têm certos valores, os outros têm outros valores. E vão caminhar. Gente, é para compreender. O que o Evangelho está falando? Família consanguínea, ela não significa nada. Agora, gente, é para entender, pelo amor de Deus, né? Então não tem importância. Claro que tem. É só o que está falando. Consanguínea está falando de corpo. O que une a família é o espírito, valores espirituais. Gente, a família é importante, é tudo na vida. Mas nós temos que entender de ligar por afinidades espirituais. E olha como que vem explicando para nós.
Foi isso que Jesus quis mostrar ao dizer a seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito, já que quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, terminando com a fala de Jesus. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São os que me ouvem, são os que pensam igual a mim. Então, isso pode existir na família consanguínea, claro, gente, mas também fora da família consanguínea. Por isso que muitas vezes, quando a gente se encaixa, vamos falar da nossa religião, né, da doutrina espírita, a gente se encaixa num grupo espírita e começa a caminhar junto, a gente cria laços dentro da casa espírita bem maior do que a gente tem na nossa família consanguínea. Bem maior. É mais ou menos assim, eu comento muito dos nossos estudos aqui. Eu venho aqui 5 vezes na semana participar dos trabalhos. Então eu encontro com os irmãos aqui na casa mais ou menos de 20 a 25 vezes no mês. O meu irmão de sangue, eu encontro com ele uma vez a cada 2, 3 meses. Consegue entender? E não quer dizer que eu não ame. Eu amo, eu gosto dele. Mas nós temos algumas afinidades diferentes. O que eu precisar dele, eu posso contar com ele, tenho certeza. E vice-versa. E vice-versa. Porém, ele tem o caminho dele e eu tenho o meu. Outros pensamentos, outros valores, outras buscas. Família consanguínea. Isso liberta a nossa caminhada. E lembrem-se, gente, para a gente poder fechar as nossas reflexões, isso tudo que nós dissemos aqui é para honrar mais ainda os nossos pais, para respeitar mais ainda os nossos pais. Só que agora nós já sabemos como lidar com as situações difíceis que nós podemos ter tido na nossa jornada. E em relação aos filhos, idem. Que neste domingo, que nós simbolizamos, né? Porque a data não é essa, a data é outra, né? Mas que a gente lembra a volta do nosso Mestre em Espírito, que com isso Jesus já matou a morte, né? A doutrina espírita veio só para confirmar, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, é lei. Foi isso que Jesus fez ao voltar em Espírito. E lembrem, a sua primeira aparição foi para uma ex-prostituta, Maria Madalena, para mostrar que não importa o erro que nós cometemos, os caminhos que nós escolhemos, se nós buscarmos a amar o outro, se nós buscarmos a sermos pessoas do bem, o Mestre Jesus irá nos receber. Agradeço a todos os nossos irmãos que acompanharam pela internet e vamos passar agora